Bom, gente, o ano já chegou praticamente na metade, já começamos o mês de junho, já estamos na metade do ano. E muita gente que fez planos em dezembro de 2012, projetando aí um primeiro semestre cheio de atividades, cheios de ações aí para chegar no final do ano com metas cumpridas. Agora acordaram para o mês de junho. Junho chegou, o primeiro semestre passou e as pessoas não conseguiram cumprir aí boa parte do que estava planejado. Além daquelas que não conseguiram cumprir, também tem aquelas que nem se planejaram. Mas saibam que ainda há tempo para as duas coisas, tanto para cumprir as metas quanto para planejar o ano que vem, ou pelo menos o próximo semestre. E para nos ajudar um pouco mais a pensar sobre essas questões, sobre o tempo perdido e sobre o tempo que você pode ganhar agora no segundo semestre, a gente convidou para uma conversa o professor Fábio Zugman, ele que é especialista nessa área, tem vários livros aí que tratam dessa questão da administração, especialmente ligados também à criatividade, inovação, e o professor tem boas informações para você que está nessa situação, ou em uma situação ou na outra, e o professor pode nos ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. Professor Fábio, boa tarde para o senhor, hein? Boa tarde, Geraldo, tudo bem? Tudo bem. E é um pouco disso mesmo que eu disse, né? Muita gente acordou agora para o mês de junho, para a metade do ano, e perderam tempo, ou não se planejaram, e agora tem um segundo semestre pela frente. E aí? Com certeza. O que acontece é que aquela paradinha do fim do ano, a gente sai da rotina, a gente está de férias, está de feriado, está na praia, mesmo a folguinha, quem consegue enforcar alguns dias. Uhum. E aí você volta para a rotina e percebe que a rotina ela vai tomando conta de você. Exatamente. E eu acho que assim, a grande vantagem da gente estar no meio do ano, apesar de muita gente se assustar, é que a maioria das pessoas não está de férias. Então a rotina está acontecendo, nós estamos trabalhando, então dá para dar uma ideia muito boa, se eu quero mudar alguma coisa, o que eu posso fazer para mudar? Então, se lá em janeiro, nas férias, na praia, eu ficava pensando que eu queria ter tempo para fazer academia, e hoje eu percebo que eu não tenho esse tempo, eu posso tentar encaixar pelo menos uma caminhada aí de meia hora, tá certo, na minha agenda. Porque eu já sei que, de repente, meia hora eu consigo encaixar. Uma academia para me deslocar, fazer exercício, tomar banho, aquela coisa toda, talvez não seja na minha realidade hoje, tá certo? Tão difícil de fazer, né? Talvez não seja. Exatamente. Então a vantagem da gente estar na rotina é justamente poder identificar as pequenas coisas que podem ser mudadas. E muitas vezes o erro nessa fase do ano novo é que a gente fica parado, a gente dá aquela respirada, mesmo quem trabalha, o trabalho começa a diminuir nessa época de fim de ano, e parece que as coisas vão continuar diferentes. E a gente volta a trabalhar e vê que não, que tem engarrafamento, tem trabalho, tem que pegar filho na escola, fica doente. Certamente. E normalmente a rotina nossa de cada dia, ela não prevê essas coisas que a gente desejava fazer, não é isso? Ela já... Um erro muito comum quando a gente tem projeto é que a gente pensa no ideal. Então eu penso o seguinte, eu consigo ter meia hora todo dia para fazer esse meu projeto novo que eu quero me dedicar. Tudo bem, mas você vai ficar doente, vai acontecer algum acidente, um amigo seu pode se divorciar e quer um ombro, sabe? Essas coisas do dia a dia que a gente não tem como prever 100% exatamente numa agenda, mas que acontecem. Certamente. A gente não tem como prever o dia, mas saber que vai acontecer uma ou outra coisa vai acontecer, não é isso? Exatamente. É por isso que eu digo, Geraldo, que o mais importante, a primeira coisa é não se desesperar. É olhar e falar, olha, passou a metade do ano, mas vamos olhar para o resto do ano que ainda tem na frente. E, dado o que aconteceu até agora, o que eu posso fazer de diferente? Não imaginar que você vai jogar tudo para cima e mudar a tua vida amanhã, mas pensar o que eu vou fazer diferente para aos pouquinhos chegar num resultado melhor do que eu estou hoje. Certamente. Você já disse então para as pessoas, aquelas que viram que perderam tempo agora do primeiro semestre e não conseguiram nem dar um passo naquilo que tinham planejado, a primeira dica então é não se desesperar, não é isso? Dê uma parada e reavalie as suas metas, os seus objetivos, é essa a ideia? Com certeza. Um erro muito comum é a gente querer uma meta muito alta e aí a coisa fica muito inalcançável e você acaba não fazendo nada. Então, se eu estou fora de forma, eu falo assim, eu queria entrar em forma e correr 10 quilômetros que nem um colega meu corre. Tudo bem, mas se você não consegue nem fazer exercício, então quem sabe seja melhor você pensar em vou parar de ser sedentário. Vou subir de escada, vou dar uma volta a pé, vou fazer que seja uma flexão antes de dormir, sabe? Alguma coisa para me tirar desse estado parado que eu estou. E aos pouquinhos você tentar inserir mais coisas na sua vida.
A mesma coisa, é muito comum a gente ver aquela coisa, eu queria juntar R$1 milhão, tá certo? Pensa aos poucos, como que eu faço para juntar um pouquinho mais todo mês, para sobrar um pouquinho de dinheiro? Exatamente. Como é que eu faço para juntar 500, pelo menos, né? Exato, ou para diminuir a dívida que já existe, onde já existe dívida. Uhum. E a gente fica muitas vezes nessas metas muito grandes, e elas acabam paralisando a gente. Porque se eu tenho uma meta muito grande e eu vejo que eu não vou conseguir na minha realidade, é muito mais fácil desistir. Talvez e aí então... é aquele caso da pessoa que se desanima, que vai falar, quer saber, eu não vou conseguir mesmo, vou assistir televisão aqui meia hora, que está muito longe esse meu sonho. A ideia então não é jogar o segundo semestre fora, né? É reavaliar e traçar outra meta, não é, se for o caso? Exatamente, até com a vantagem de você saber como que está a sua vida no dia a dia, com o trabalho, com o estudo, com o dinheiro, com o relacionamento. A gente já tem uma boa ideia de como está sendo o ano e pensar o seguinte, na verdade, esse negócio de calendário, janeiro, junho, é uma coisa bastante arbitrária. Em nenhum lugar está escrito que um projeto precisa durar um ano. Uhum. Então, o seu projeto pode durar 1 mês, 6 meses, 9 meses. Você pode não se dar prazo, mas dar objetivos. Tenta não se fixar muito naquela coisa que eu vejo muito o pessoal, meu Deus, passou já 6 meses, o que eu vou fazer agora? Uhum. Como se você precisasse trabalhar os 12 meses para alcançar aquele objetivo, não é isso que o senhor está querendo traduzir? Na verdade, Exatamente. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu acho que, de acordo com as possibilidades, isso é muito importante de cada um, dentro da realidade de cada um, pensar em mudanças que podem deixar mais perto do que aquilo que a gente deseja. Uhum. Professor, qual é o principal erro que as pessoas cometem aí, independentemente da situação, seja social, financeira? Qual é o principal erro que elas cometem na hora de fazer um planejamento como esse? Assim, de eu diria metas que é de vida. confundir o sonho com a realidade. Eu não digo que sonho é ruim, é muito bom você ter sonhos. É legal você ter sonhos. Mas, eu até já toquei um pouco nesse assunto, ou seja, a pessoa ela fica pensando, eu queria estar bem de vida, ter uma casa própria, estar com o carro quitado e conseguir pagar a escola das crianças na faculdade quando eles crescerem. Beleza, mas hoje a sua realidade qual que é? A minha realidade eu não consigo nem economizar dinheiro no fim do mês. Então, você tem que pensar o seguinte, se meu sonho lá na frente é ter uma casa própria, um apartamento, o que eu preciso fazer hoje para me deixar mais perto? Porque é muito desesperador quando tem um sonho muito grande e você não vê a coisa mudando. Então, a gente vê muito isso, né? A pessoa vem agora no meio do ano, eu queria estar com a minha empresa andando e não consegui nem começar ainda a fazer a coisa funcionar, largar meu trabalho antigo. Não, tudo bem, mas o que você pode fazer para pelo menos colocar esse projeto em ação, para pelo menos fazer as coisas mudarem? É fazer um curso? É guardar mais dinheiro? É procurar um sócio? Quais são as pequenas coisas que você faz para se tornar mais perto? E o erro é justamente esse. A gente pode ver o seguinte, a gente tem um termo que eu não gosto muito, que é procrastinação, tá certo? Quer dizer, eu sei o que eu quero fazer, mas eu acabo me enrolando. Então é o cara que tem Isso um é bem projeto, comum, né? mas ele liga o computador, começa a checar e-mail, falar com amigo, e olha a rede social, e vê o saldo bancário. De repente passou 2 horas e a pessoa não fez nada na frente do computador. Isso vale muito para aquele estudante que está tentando uma vaga no concurso público, aí com milhares de vagas abertas nesse ano, ou para aquele que está estudando para o vestibular, por exemplo. Se ele bobear, ele perde o tempo. Grande, né? E é tanto conteúdo que a pessoa fala, 1 horinha não vai fazer diferença. Quando vê, passou 5. E a 1 hora faz diferença também, né? Faz diferença, porque eu acho que as pessoas elas não percebem que é justamente esse esforço acumulado que faz a diferença. Quando a gente vê alguém que teve sucesso, ele não teve sucesso porque ele pegou um fim de semana e trabalhou 48 horas e mudou a vida dele. É porque ele conseguiu fazer 1 horinha aqui, 1 horinha ali, 2 horas ali, aquele tempo que a outra pessoa passou checando e-mail, conversando com o amigo, tá certo? A outra pessoa estava evoluindo aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez, aprendendo uma coisa de cada vez, juntando um recurso aqui, outro ali. E lá na frente, toda essa somatória vai ter um resultado legal. Certo. Agora, professor, é melhor que cada pessoa faça essa avaliação individualmente? Por exemplo, aquela avaliação do que você precisa fazer, do que você pode fazer, quais são as suas possibilidades. É melhor que ela faça isso sozinha ou que ela peça ajuda aí, ou a especialistas ou a outras pessoas? Eu acho o seguinte, a gente sempre tem que buscar ajuda quando precisa e também tem que tomar cuidado com conselhos muito genéricos. Então, o que eu quero dizer com isso? O seu caso, apesar de ter muitas pessoas com problemas parecidos,
ele vai ser único. Então, se você me fala que você quer fazer um curso superior e não escolheu ainda o curso, ou quer passar no concurso, quer abrir uma empresa, tudo bem. Tem especialistas, tem livros que podem te ajudar. Mas você também tem que olhar as suas condições, os seus recursos, a sua situação